Hoje eu vou de HB20 e aí me perguntaram sobre as rodas dele. As rodas são originais, tá, pessoal? A versão Copa do Mundo tinha essa roda aqui na época. Eu não mexi em roda, não mexi nada de estética, senão por essa faixa na porta que eu coloquei na época que eu tirei o carro, né, que ele não vinha, insufilme, e o rack de teto lá, que inclusive precisa de uns reparos aqui, ó. Ele tem, esse rack é bem antigo, era da finada ASX que eu tinha, e quando eu vendi eu passei pro HB20, exatamente isso, só que ele tá amarrado aqui, ó, porque a fita original, que é aquela vermelha lá, inclusive tá bem ruim, vocês estão vendo ali, inclusive ela tá bem ruim essa fita, então precisa trocar, na verdade, ou fazer uma lubrificação, uma correção nisso aqui. Eu não tenho usado bike em cima, mas eu usava bastante, né? Mas a estética desse carro tá bem bonita mesmo. Vocês olham aqui, ó, os detalhes da lataria estão bem bons. E outra, perguntaram se eu coloquei o Black Piano no retrovisor. Não, pessoal, ele já vinha com Black Piano também. Eu acho que é o vizinho que dobra o retrovisor para não pegar na quando vai passar as crianças, né? E ele tá aí, ó, vai fazer 11 anos, fez 11 anos de uso e tá nesse estado aí, até que bom, ou bem bom, na verdade, né? A lataria aí, o pessoal fala pra mim, ó, a única coisa que eu sempre faço é toda vez que lava é em cera, com cera líquida, mas nunca fez nenhum tratamento na pintura importante, né? Mas aí, uma época que eu comecei a viajar muito com ele, aconteceu isso aqui, ó, pegou, ó, tá vendo? Uma pedra bateu aqui, fez um risco aqui na pintura e tal, e um amassadinho aqui, ó. Isso eu preciso consertar, mas observe como os faróis dele ainda são bem novos. Geralmente o carro que fica no sol, um carro com esse tempo aqui, o farol já estaria bem queimado, né? Mas não existem grandes detalhes nem no para-choque, né? Tá vendo o farol de neblina também, ó. Para-choque, até embaixo do carro, depois eu vou mostrar pra vocês, vocês vão ver que não tem riscos, absolutamente. E para os que gostam muito, o para-brisa original nunca trocou nenhum vidro do carro. Aqui também um outro farol de neblina. As luzes são todas amarelas, né? Mas ele tá em estado de conservação bem bom, inclusive, bem bom mesmo, ó. E aí aqui dentro, faz uns dias que eu não ando com ele, aqui dentro tem o famoso extintor à mostra que toda HB20 tem. Na verdade é porque o banco dele fica muito para trás. Se colocar o banco um pouquinho para frente tampa, mas a qualidade, se você observar o material do couro, a conservação do couro, você vai ver que tá ainda boa, né? Ó. Tá boa, e o cheirinho aqui dentro tá muito bom também, hein? Muito bom também. Na época que o carro não tinha os 3 encostos de cabeça, tampouco o cinto de 3 pontos ali pro meio. Até isso aqui me perguntaram, o cara falou, o meu Copa do Mundo não tem isso aqui, o seu não tem o apoio de braço, porque ele não é automático. Todo automático tinha um apoio de braço ali que é só para o motorista, não é para o passageiro, mas acaba fazendo às vezes do passageiro também. E outra coisa bacana é isso aqui, ó. Você vê que ligou, ele pega, né? Na mesma hora. E outra coisa bacana é isso aqui, ó. Ele tem aqui, ó. Ele é um dos únicos que tem LED luz de LED no porta-luvas. Ele tem luz de LED no porta-luvas, né? Então, eu gosto bastante desse carro. A quilometragem 111.834 quilômetros. Tudo funcionando a contento. E hoje eu vou responder mais alguns comentários de tudo que me perguntaram aí nos últimos capítulos, se é uma boa compra de usado e por aí vai. Bom, já demos o tempinho para o óleo circular no motor. E aí é o que eu falo, o Paflon dele, tanto o traseiro quanto o dianteiro, iluminam bastante bem o carro. É bem bom. Isso é um ponto muito positivo do HB20. Você vê que tá bem escuro, né? Não parecia, né? E... nossa, como é... Quantas vezes vocês já ouviram dizer que esse carro aqui é gostoso demais? Ele é muito bom. Ele é bom pra caramba mesmo. Ele é muito bom. E o motorzinho redondinho, como vocês estão vendo, né? Então vamos responder algumas perguntas de consumo, espaço interno que me falaram, e da suspensão traseira que me perguntaram. Tem uns inscritos novos aí no canal me perguntando a esse respeito. Vamos embora.
Bom, então perguntaram para mim de consumo, tá o ar-condicionado ligado, vou ter que mexer na câmera. Perguntaram para mim de consumo urbano dele com etanol, num grande centro urbano como São Paulo, vai fazer entre 5 e 6,5, tá? Vai fazer entre 5 e 6,5 de etanol. Lembrando que isso é uma característica do HB20 desde as gerações antigas, não, mesmo das gerações com câmbio de 6 velocidades, tá? Porque ele consome bastante mesmo, talvez alguma influência do conversor de torque. Quando você está parado, ele está gastando mais combustível do que os outros carros, tá? Quando você está andando é mais ou menos a mesma coisa, mas parado ele vai detonando o combustível. Então o consumo de etanol é assim. Com gasolina, ele vai fazer entre 6,5 e 8 km por litro na cidade. Pra você ter uma ideia, ele está fazendo 8,3 agora com gasolina, mas é um consumo que eu rodei bastante na estrada, 50% estrada e 50% cidade, tá? Então, esses 8,3 é justamente isso. E ele funciona, ele anda com etanol como se fosse um 2,0 aspirado, e ele anda como gasolina como se fosse 1,4. Existe uma calibração total do carro aqui, sempre visando o desempenho dele com etanol, tá? Com gasolina você vai sentir o carro meio xoxo. Inclusive, eu sempre tinha usado etanol no carro, e aí as pessoas falavam assim, quando eu falava que eu mostrava os vídeos dele de desempenho na estrada, as pessoas falavam assim, como que esse carro anda desse jeito, o meu não anda, que não sei o que e tal. Um belo dia, quando começamos a conversar sobre consumo, eu falei, eu só uso etanol, porque ele fazia 10 na estrada, andando a 120 ele vai fazer uns 10,5, no máximo 11, andando a 120 com ar ligado na estrada, tá? E aí, mantendo 120, assim, 120, 130, mantendo a velocidade, né? E aí o pessoal falava pra mim assim, ele anda demais. Quando eu coloquei gasolina a primeira vez, depois de uns 30 mil quilômetros, aí que eu vi que o desempenho cai consideravelmente. Na ficha técnica são 128 com etanol e 122 com gasolina, mas na prática a diferença é muito significativa. Quem tem o HB20 deixa nos comentários aí que é mais ou menos assim. Consumo com etanol na estrada, 10 km por litro andando a 120 km por hora com ar-condicionado ligado, 10,5. Consumo com etanol com gasolina na estrada vai fazer uns 13 km por litro andando a 120 km por hora com gasolina, tá? Difícil você andar, mesmo nessa versão aqui, difícil você andar com ele devagar, porque o carro anda bem, é um carro leve que anda bem, desenvolve velocidades elevadas com facilidade, como vocês viram aí nos últimos capítulos, né? Mas é um ótimo carro para a cidade, um bom de suspensão. Em relação à suspensão traseira, vocês sabem que o curso da suspensão é pequeno, então você colocou peso lá atrás, ele vai atingir o fim de curso fácil, de forma confortável, aliás, de forma silenciosa, né? Não vai bater, né? Pera aí que a gente já volta. Então é isso, mas as 4 marchas na cidade você não vai sentir problema nenhum de andar com elas. Aliás, se você nunca teve experiência de andar com um carro de 6 marchas, por exemplo, um HB20 de 6 marchas, tal, se você não é um cara que anda muito na estrada e em altas velocidades, tal, você não vai sentir dificuldade de andar com um HB20 de 4 marchas, tá? Depois de muito rodar, veja bem, eu andei muito com esse carro na estrada, muito mesmo, acho que 50 ou 60, até mais, são 70% da quilometragem desse carro inteirinha de estrada durante toda a vida útil dele. E eu não sentia nada, né, em relação às 4 marchas, andava no gás, como vocês viram aí e tal. E aí quando eu comecei a usar demais os carros com 6 marchas, CVT e tal, depois eu falei, puxa, realmente ele fica meio xoxo na 4ª marcha, porque o câmbio é longo. Esse câmbio não é um câmbio curto, ele é um câmbio relativamente longo. Vocês podem observar aqui, ó, que dificilmente, ó, ele está em primeira marcha, jogou segunda, jogou terceira a 30 por hora e jogou quarta a 45 por hora aproximadamente, ele jogou quarta, tá? Então ele é um câmbio relativamente longo e além de ser longo, joga as marchas rapidamente. Então ele não deixa prender as marchas de forma nenhuma. Então na cidade você vai sentir muito conforto, não vai sentir as trocas de marcha de jeito nenhum. Carro bem confortável mesmo e muito bom. O sistema de som original é muito bom, a qualidade sonora, porém deu diversos problemas no multimídia original. Eu consertei, deixei em casa e troquei pelo multimídia da Pioneer. Inclusive tem controle, importante, se tem controle, tem um controlinho que eu nunca uso, está guardado no porta-luvas, acabo esquecendo, né? Mas é um carro muito confortável e, via de regra, se passou por um bom motorista que não exagerou, né, sem ter cuidados especiais, mas que não destruiu o carro, ele é um carro bem resistente
e bem confortável de usar. Os bancos são confortáveis, tá? O espaço interno é comedido, o entre-eixos é de 2,50 m. Depois o novo tem 2,53 m, cresceu um pouquinho, mas adiantou pequenos detalhes. Mas via de regra é um carro muito bom. O ar-condicionado gela, né? Talvez você tenha que se acostumar com essa saída central aqui, que ela vem, se você conseguir regular ela vem bem no rosto aqui. Não é a tarefa das mais fáceis regular ela, mas é muito bom. Ar-condicionado bom, desempenho do motor bom, o que talvez tire um pouquinho do desempenho dele, da agilidade na estrada, é o câmbio automático de 4 marchas. Mas por quê? Porque você vai retomar a velocidade, ele está em quarta a 100 km por hora, né? E aí, para você retomar rápido, ele vai jogar terceira. Então, ele no dia a dia, na estrada, você vai acabar se adaptando com isso e logo você acostuma, tal. O nível de ruído do motor é baixíssimo aqui para a cabine, como vocês estão vendo. O acabamento ele é primoroso se levar em consideração o hatch, tudo plástico, né? Só que é plástico, pessoal, mas aqui, ó, essa parte inteira aqui é couro dele, e onde é o puxador não tem. Aqui onde se apoia o braço não tem couro, mas não é um material de tato ruim, né? Mas essa parte aqui inteirinha é couro, ó. O pessoal fica me perguntando se é plástico inteiro, não. Atualmente é tudo plástico, a maioria dos carros, né? Mais simples. Isso aqui é couro. A maçaneta também veio assim já. Ele não tem farol com acendimento automático, não tem limpador de chuva, porque esse carro aqui, ele era baseado na versão Comfort, que era a versão de entrada, tá? Era a versão Comfort, que é a versão de entrada. Não era nem a Comfort Plus, por isso que ele não tem o painel de 2 tons, por isso que ele não tem o console central, o console superior, o porta-óculos superior, e por isso que ele não tem sequer retrovisor elétrico. Até pensei em colocar, falei pra vocês aí que ia colocar retrovisor elétrico, o farol com o farol biparábola com canhão do 1.6, mas não sei. Se vocês acharem que vale a pena, me avisem. O problema maior é o seguinte: eu moro em apartamento, né? Meu apartamento tem 3 vagas, pessoal. E aí já fica um trampo guardar esses carros lá, né? E aí quando eu tô com os carros, por exemplo, hoje eu tô com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carros movimentando, entendeu? Então assim, é bem cansativo. Eu errei nessa dinâmica dos últimos tempos aí, mas eu errei no sentido da logística. Não errei, minto. Se eu tivesse errado, eu teria falado também. Mas é que aconteceram milhares de problemas e eu não consegui cumprir os testes, terminar os testes na medida que eu queria, né? Agora eu vou acelerar os outros testes aí também para eu conseguir liberar as pautas para novos carros e novos testes, né? Mas, ainda voltando nessa questão, então um carro que atende bem uma família, bem confortável, só questão do consumo mesmo que tem que ficar ligado. Se rodar muito com o carro, vai fazer diferença no bolso. Se não rodar, não vai. Em detrimento do consumo, ao contrário do consumo, ele é mais confortável do que os concorrentes que tinham nessa época, do Onix, né, com esse mesmo ano, da Gol, Voyage, sei lá, os carros que tinham dessa época aqui, Ford, K, não eram carros bons como esse aqui. O HB20 foi revolucionário na época, mas essa versão aqui é muito boa. A partir de 2016 teve uma mudança significativa na suspensão traseira, elevou um pouquinho a suspensão traseira, que minimizou essa questão do carro ter um custo de suspensão pequeno na traseira. Entretanto, eles enrijeceram também a suspensão. Então, se você andar num 1415, num 1515, é uma coisa. Andar num 1516, a suspensão já é completamente diferente. Não bastasse vir a suspensão diferente, que é um pouquinho mais firme, e por outro lado melhora essa questão do passageiro lá de trás, do peso, ele passou a ter o câmbio sequencial de 6 velocidades. E também passou a ter passou a não ter o tanquinho de partida a frio, porque esse aqui ainda tem o tanquinho de partida a frio, né? Mas é um carro muito bom. Eu acho o carro muito bom. O painel dele já fica aceso. Nessa época também não era uma coisa tão comum de se ver. O painel dele ficar ligado mesmo com os faróis desligados, né? Mas eu gosto bastante desse carro. Acho que é uma boa coisa. E aí me perguntaram para fazer projetinho nele, pessoas que queriam comprar um carro parecido para fazer projeto, né? Eu falei, olha, se vocês... É um carro bacana, dá para colocar LED, né? Dá para colocar umas rodas bonitas, rebaixar a suspensão, colocar o farol com projetor. Existe muitas empresas que fazem personalização do HB20, inclusive das lanternas traseiras também, dos para-choques. Dá para fazer uma coisa bem bacana. Eu acho que você gosta de carro tuning, eu acho que é bacana. É um carrinho bem bonito e moderno para isso. É quase que atemporal esse visual do HB20, tanto que eu acho ele mais atualizado, o visual desse HB20, do que o visual do HB20 atual, por exemplo. Eu acho ele mais atualizado,
né? Eu acho que ele envelheceu melhor esse aqui, né? A mesma coisa em relação ao Honda Civic, por exemplo. Tem alguns carros que são ali, eles estão ficando praticamente atemporais, e tem outros carros que eles estão envelhecendo rapidamente, né? Mas basicamente é isso, tá, pessoal? Eu sou suspeito para falar. Se vocês quiserem mais alguma informação sobre isso, perguntaram se ele bate à frente. Na verdade, os que tem roda 14, às vezes acabam encostando à frente em algum lugar. Assim, não é tão comum, mas acabam encostando. Esse aqui, como tem roda 15, que na verdade era de série nesse carro e de série na versão Premium, 1.6 Premium, aí eles não pegam. O que mais pega mesmo é a versão 14. Atualmente a maioria é tudo 16, né? Roda 16, então menos ainda, a questão é menos sentida ainda, né? Mas bom de suspensão, realmente bom para andar assim na cidade, bem confortável e ausentes problemas mecânicos durante toda a trajetória dele. Nesses quase 11 anos de uso não teve problemas mecânicos graves. A única coisa que nós fizemos foi trocar pastilha dianteira aos 55 mil quilômetros, óleo, filtro, revisões da concessionária o tempo todo, limpeza do sistema de injeção do motor também, aquele flushing que eles falam, e tudo que é autorizado para limpeza de sistema de injeção, mesmo contrariando tudo que falam, tudo que eles me falam lá eu faço. E também passo por todas as revisões. E o que eu ia falar? Troquei os 4 pneus com 55 mil quilômetros, os originais eram pneus Pirelli, e depois eu troquei por Goodyear, o segundo par, que durou até agora há pouco, que eu troquei até os 110, eu não lembro exatamente quantos quilômetros tinham, troquei pelos atuais Michelin, troquei pelos atuais Michelin, então vou cuidando do carro, por isso que ele tá bom. Entretanto, apesar de falar que estou cuidando do carro, o gasto para manter ele em dia foi mínimo, se levar em consideração os outros carros que eu tive, ausência de problemas, revisões bem lineares, com preços lineares, não tem sustos em revisões, e a manutenção do motor é tranquila porque não tem correia dentada, né? Esse motor é de corrente, então parece bobagem, mas é até um item de barganha quando você vai vender o carro, porque às vezes quando você vende um carro, a primeira coisa que você faz, quando você compra um carro usado, a primeira coisa que você faz é: vou trocar a correia dentada, independente se o cara já tiver trocado ou não, né? Porque o medo é tão grande de acontecer alguma coisa que vai trocar. Mas é um carro bem confiável. E suspensão traseira foi trocada aos 100 mil quilômetros, a dianteira foi trocada aos 105 mil, tá? Os amortecedores originais desse carro são os Kayaba. Como duraram muito bem e não apresentavam grandes problemas, eu optei por colocar os originais Kayaba, que eram mais caros, coloquei na traseira. Quando eu fui instalar os dianteiros, a Kayaba parou de produzir os amortecedores originais do HB20, e aí tive que colocar, se não me engano, eu não lembro se era Monroe, eu acho que sim, não lembro. Então os dianteiros são diferentes dos traseiros, infelizmente. Mas é um carro bem confortável, sim senhor. E aí o Eduardo falou: esse aí não pode passar nos cobros de jeito nenhum, a Tracker pode. O Márcio falou o seguinte: tem um 2014 1.6S mecânico com 93 mil quilômetros, que carro legal. Tenho também um Compass Longitude 23, mas sinceramente na cidade pro dia a dia o HB20 é show, pela agilidade, desempenho e economia comparado ao Compass. Parabéns pelo vídeo e sucesso sempre. É isso que eu falo pra vocês, entendeu? Sobre a proposta do carro e como você se sente bem no carro. Às vezes um carro mais simples, às vezes independente da simplicidade ou do luxo do carro, é o que você se sente bem, sabe? Carro é o que faz você se sentir bem, assim, dirigindo. Cada carro veste uma pessoa de forma diferente. Aliás, hoje eu estava conversando com a menina que trabalha comigo, e aquela do Duster, ela falou: o carro que ela mais gosta de dirigir é o T-Cross. Ela falou pra mim: Rodrigo, o carro que eu mais gosto de dirigir é o T-Cross. Então é bem por aí. Eu falei: esse é o T-Cross, é o T-Cross. E o Eduardo falou de novo: olha quem ressurgiu das cinzas como um fênix, eis o nosso querido HB20, que legal. A Valéria falou o seguinte: ser advogado tem seus lados bons, mas os ruins aparecem na hora de fazer conta. E aí até eu respondi aqui pra ela na época, porque eu tava tentando fazer o cálculo de quanto tempo o carro tinha naquele vídeo, e eu não conseguia sair do cálculo. E aí eu falei pra ela: eu até sou bom de matemática e tal, mas dirigir, falar e pensar no que eu vou fazer, ainda fazer um cálculo de matemática, não é a tarefa das mais fáceis. Hein, Valéria? Ela tá marcando 8,2 km por litro ainda. O que mais?
Outro de vocês falou, boa tarde, ótimo vídeo. Chegou a trocar o óleo da direção? Chegou a trocar o óleo da direção? Chegou... Acho que isso não tem no manual, certo? Nunca troquei o óleo da direção. E eu acho que não tem previsão realmente de substituição no manual, tá? Em nenhuma revisão trocou o óleo da direção, nem o óleo do câmbio, tá? Nunca cheguei realmente a fazer reparo nenhum na caixa de direção. Inclusive essa direção aqui é muito leve. Aliás, foi alvo de abordagem de um de outros de vocês aí, falando que o HB20 mais novo tinha uma direção, o 19, tinha uma direção mais dura do que esse aqui. Eu achei que o dele estava com algum problema, porque é o mesmo sistema. O 19 é o mesmo sistema ainda. Mr. Jonathan falou o seguinte: fala, mestre, sei que usa carros novos para o transporte do dia a dia. Deixa eu te perguntar, em algum momento já pensou em um carro clássico nacional? Abraços. É o seguinte, aliás, já respondi para ele aqui, por escrito, mas vou responder agora em palavras. Ah, aliás, olha só que legal, o Fusca Itamar, ali do lado. Depois eu vou comentar de novo sobre esse projeto aí do canal. Então, ele falou sobre clássicos. Eu até tenho oportunidade, tem uma loja perto do meu escritório que o cara tem vários carros clássicos. Ele já falou, se quiser dar umas voltas aí com ele, o problema é conseguir um carro para rodar 1000 km, poderia fazer um episódio, a parte do canal, mas pro dia a dia, como você perguntou, não tem condições pela questão da confiabilidade mesmo, tá? Você vê que os carros novos que nós estamos aqui no canal, toda hora dá um perrenguezinho ou outro, mesmo os novos, e que dirá os carros velhos, né? Então, principalmente, eu acho que a temperatura do planeta subiu muito, que eu vejo muito problema de arrefecimento nos carros. Então teria que ser um carro bem revisado e tal. E eu não sei onde encontraria. E se encontrasse, talvez não seria o carro apropriado para rodar 1000 km, porque deve ser uma relíquia, né? Deve ser uma relíquia. Outro carro que eu tô gostando muito do visual é esse aí, o Cardian. Que mais? Bom, é isso. Mais alguns comentários para vocês. Espero que vocês tenham curtido. E até nossos próximos capítulos. E nossas próximas histórias. Fui!